Olá, povo de Deus, boa tarde. Nós vamos esperar que as pessoas começarem a aparecer. Pastor Anselmo Cardoso, nessa noite tão especial, tão maravilhosa, para trazermos a palavra de Deus. O Ministério Apostólico chama no altar. Amém? Nós estamos aí ao vivo pelo Facebook, onde nós iremos interagir sobre a palavra de Deus. Tá? E nós vamos ver e ouvir coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aí, dê o seu oi, seu ok. Você que já está entrando aí junto conosco, tá certo? Aí dá para ver o ok quando eles dão? Tem que dar. Aí já tá saindo. Deixa eu ficar com ele aqui. Olha aí, o povo já está começando a aparecer, se manifestar. Ô, glória! E nós vamos aqui começar, né, a palavra de Deus, tá bom? Vamos aí aos irmãos, comece aí a dar o... Ok. La palabra dice, Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós estamos aí, a Lívia já está aí conosco, a Lívia ali. Dá para ver? Seja bem-vinda, Lívia. Uma honra ter você conosco, tá? Estamos aí ao vivo agora pelo Facebook. E nós vamos começar a anunciar a palavra de Deus nessa tarde. Amém? Amém. Chamo outras pessoas a entrarem aí conosco. Olha, minha amiga, a Gislane. Gislane, já fui pastor da Gislane. Glória a Deus. Diga para ela que estou mandando um grande abraço, tá bom? A Gislane está morando agora no Disseu. Isso aí. O povo aí dando o seu like, dando o seu ok, aliás. Vamos aí, pessoal, dá o okzinho aí. Glória a Deus. Amanda Luna apareceu aí também. Amanda Luna, seja bem-vinda aí conosco, Amanda. Amanda. Bem, pessoal, é o seguinte, vamos dar início ao nosso culto pelo Facebook nessa noite, Palavra de Deus ao seu coração. E eu tenho absoluta certeza que Deus irá falar muito forte com você através do que nós iremos compartilhar aqui da Palavra de Deus, amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo aí alguns momentos difíceis, onde você liga a sua TV
e você só se depara com destruição, você só se depara com morte, você não vê notícias boas. Nesses últimos dias, nós não temos visto notícias boas na televisão. Nós temos nos deparado com notícias ruins, certo? E o objetivo do pastor Anselmo Cardoso estar gravando essa live é para trazer uma palavra de fé e esperança ao seu coração, tá? E tudo que você ouvir aqui, você pode passar e transmitir, tá bom? Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus ainda. Então, eu gostaria muito, tá? Que você prestasse atenção no que nós iremos falar aqui nessa live, tá bom? E aqui está comigo, né? A apóstola, ó, a apóstola aí, ó. A apóstola Erleni. Prazer, Deus abençoe. Aqui o profeta Euclides está aí conosco, ó. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eles estão conosco aí, tá? Nos ajudando aí na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor junto conosco. Então preste bem atenção. Quando nós ligamos a nossa TV, nós nos deparamos com muitas coisas ruins. Quando nós ligamos a nossa TV, nós ouvimos falar de morte. Por quê? Porque a mídia, a televisão, ela vive disso. Ela vive de semear e de falar coisas ruins, tá certo? Coisas ruins. Então nós ouvimos falar muito de morte. Nós ouvimos falar que na Itália morreu algumas pessoas. Aqui no Brasil morreram outras, né? No Piauí já morreram outras pessoas. Então a gente vê muita gente, né, morrendo por causa desse vírus, mas a TV ela só foca naqueles que morreram. A TV ela não está focando nos casos que deram certo. Na realidade ela está focando naquilo que deu errado. E de tanto nós ouvirmos coisas ruins, de tanto nós ouvirmos palavras de morte, é claro que nós ficamos com medo, ficamos apreensivos com aquilo que possa estar acontecendo ao redor do mundo, e a gente tem medo que isso chegue até a nossa tenda, que chegue até a nossa casa. Porém, nós entendemos dentro da palavra de Deus que no Salmo 91, o salmista ele diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. É tremendo isso, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então eu creio que nem na minha casa e nem na sua casa vai chegar praga nenhuma. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer a obra na sua vida, vai fazer a obra na sua família, e que praga nenhuma vai chegar na sua tenda e nem na minha tenda. Então, de tanto nós ouvirmos falar de morte, é claro que nós ficamos tristes e apreensivos. Mas graças a Deus que nós temos esse veículo de comunicação, a internet, e através do Facebook muitos pastores estão disseminando a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo disseminada de forma muito forte nesses últimos dias. A palavra de Deus ela tem sido pregada dia e noite pelos homens e mulheres de Deus que não se satisfazem com este tempo, com este momento de tortura e dor. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite mais uma vez. O Senhor vai me usar para trazer uma palavra ao seu coração. Aleluia. E que a partir de hoje, né, você alimente no seu coração a esperança de que as coisas elas vão dar certo e que podem melhorar cada vez mais. Não pense que isto vai ficar assim. Vamos dizer que isso é um juízo de Deus sobre a terra. Mas preste bem atenção. O que está acontecendo, se for da parte de Deus, um juízo de Deus sobre a terra, é claro que nós iremos aprender muito com isso. Eu costumo dizer que nós aprendemos muito mais com as lutas do que com as vitórias. Nós aprendemos muito mais com as calamidades do que com os momentos de alegria que nós temos.
Então, se isso é um juízo de Deus, é claro que nós iremos ter alguns ensinamentos disso, nós iremos absorver alguns ensinamentos disso. Então, não fique desesperado. Tudo passa. Tudo passa. E você pode ter certeza, isso vai passar. Isso vai passar. Agora, nós que somos servos e servas de Deus, nosso objetivo é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Quando eu sair daqui, eu vou ministrar a palavra de Deus em outros lugares. Vou para o meio da rua, vou pregar a palavra de Deus. Porque nós temos a obrigação de levar a paz e a felicidade para aqueles que precisam. Porque a nossa esperança maior está em Deus. A nossa esperança maior está no Senhor. Então, por favor, levante a sua cabeça e não fique triste não. Deixe Deus entrar na sua vida e dominar você. Seja dominado pelas promessas de Deus e não foque só na destruição. Veja o que é que a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que tu estás clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, Moisés, ele se deparou com um problema. Moisés se deparou com uma dificuldade. Moisés se deparou com algo impossível de se resolver. Aí Moisés, ele foi buscar a resposta. Ele foi buscar uma saída. Então Moisés, ele vai buscar a presença de Deus, vai buscar uma resposta de Deus. Senhor, o que eu devo fazer no meio dessa crise? O que eu devo fazer no meio dessa prova? O que é que eu devo fazer? Aí Deus vem e diz para Moisés, calma Moisés, eu não ensinei você a se prostrar, Moisés. É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, lembra de quem tu eras e de quem tu é hoje. Lembra, Moisés, que foi eu que tirei você, que tirei esse povo da terra do Egito através de você. Lembra, Moisés, dos meus feitos. Lembra, Moisés, da minha mão poderosa. Lembra, Moisés, do que eu fiz. Lembra, Moisés, lembra daquilo que eu fiz, Moisés. E ainda eu te falo mais, eu imagino Deus falando isso para Moisés, encorajando ele. Não só lembra daquilo que eu fiz, da minha mão poderosa agindo ao teu favor, mas lembra também do que eu te disse. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não lembra só do que eu fiz, mas também lembra do que eu te disse. Presta bem atenção. Às vezes nós vivemos de algumas vitórias que aconteceram no nosso passado, e essas vitórias que aconteceram no nosso passado, às vezes nós tentamos lembrar delas para poder ela sustentar o nosso presente e nos dar uma nova visão do futuro. Mas só que o que Deus está dizendo para Moisés e para mim nessa tarde é o seguinte, não esqueça do que ele fez, não esqueça dos milagres que você viu no passado, não esqueça disso, mas entenda uma coisa, também lembre daquilo que ele prometeu. Lembre daquilo que Deus prometeu. Deus está dizendo para mim e para você, não esqueça somente daquilo que eu fiz, mas também não esqueça daquilo que eu prometi. Porque o que ele tinha de fazer por nós já foi feito. Então, daqui para frente nós temos que lembrar do que ele prometeu. Ouça bem, preste atenção. Não lembre só do que foi feito, ou do que ele fez na sua vida, porque o que ele já fez já passou. Mas agora, tenha na sua mente e na sua cabeça, aleluia, as promessas que ele prometeu para você. Tenha isso guardado na tábua do seu coração, as promessas que ele prometeu para você. Então, preste bem atenção, se ele fez coisas grandes no passado,
Ele vai fazer coisas grandes daqui para frente. Por quê? Porque ele já te prometeu. E o que Deus te prometeu é lei, virou lei, ninguém revoga. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus são revogados. Jó, ele disse: sei bem que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser revogado. Ou seja, o que ele prometeu para nós, isso não pode ser revogado, a não ser que ele mesmo revogue. Mas ele já prometeu. Se ele prometeu, virou lei. Se ele prometeu, virou lei. Então preste bem atenção. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por que tu está clamando a mim, Moisés? Moisés, por que tu está me buscando? Moisés, por que é que tu está, Moisés? Por que é que tu está teimando em me buscar, Moisés? Porque tem que dar uma ordem para o povo. Porque quando eu te tirei do Egito, eu já tinha te dito, Moisés, que eu seria com você. Quando eu tirei esse povo do Egito, quando eu te escolhi para você ir lá tirar esse povo, eu já tinha te dito, eu sou com você. E você já se esqueceu disso, então por que tu clamas a mim? Chegou a hora de você dizer para o povo marchar. Chegou a hora de você dizer para o povo se levantar e marchar. Não é hora de você ficar, Moisés, se recolhendo e chorando e duvidando que eu posso fazer. Eu sou fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Eu sei que o momento é difícil. Eu sei que o coronavírus ele é perigoso. Como muitas outras pragas também são perigosas. Muitas outras pragas também são perigosas. Preste atenção. Muitas outras coisas também são perigosas. Você sabe que o tráfico de droga tem minado a vida dos nossos jovens. Isso é perigoso. Você sabe que as doenças sexualmente transmissíveis têm crescido e têm se alastrado não só pelo Brasil, mas também pelo mundo. Você sabe que os assaltos, roubos e furtos têm aumentado também. Você sabe que nós estamos passando por crises econômicas e sem falar no ano de 2019, no começo do ano de 2020, nós enfrentamos dificuldades emocionais, porque o que é que nós vemos aí? Pastores se matando, pessoas que pregam a palavra se matando, evangélicos se jogando de ponte, pessoas que carregam a Bíblia se tirando a própria vida. Então as coisas ruins, elas sempre aconteceram. E deixa eu lhe explicar, às vezes de uma forma até mais severa. E por que que agora a gente vai baixar a cabeça? Me diga. Por que que agora a gente vai desistir? Por que que agora a gente vai desanimar diante de um problema desse que apareceu? É claro que nós devemos seguir as recomendações médicas. É claro que você deve lavar suas mãos. É claro que você deve fazer sua higiene pessoal. É claro. Não estou dizendo para você não fazer. Não estou dizendo para você não acatar a ordem de alguém que conhece muito mais que você, falando de saúde, falando de bem-estar e de uma vida saudável. Não estou falando que você deve desobedecer essas ordens. Muito pelo contrário. Eu estou ensinando aos meus membros e às pessoas a viverem, né, aquilo que os médicos estão ensinando. Lavar as mãos com água e sabão se não tem álcool gel. Se tem álcool, coloque álcool nas mãos, passe álcool gel nas mãos. Se não tem, borrifa o álcool 70 aí nas suas mãos, tá bom? Tire a roupa suja quando você sair da sua casa, quando voltar, tire a roupa suja, coloque lá num lugar separado, lave ela depois, tá bom? Tenha uma boa higiene pessoal. Nós estamos ensinando isso. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. O que isso não pode é dominar a gente. Porque pensa comigo. Quantas pessoas não vão ficar desesperadas depois que tudo isso passar? Porque eu estou falando de apenas 15 dias em casa. Eu estou falando de apenas 15 dias sem as pessoas produzirem. Eu estou falando de 15 dias de fábricas fechadas, comércios fechados, escolas fechadas. O quanto isso não vai atrasar a nossa vida? Me diga. O quanto isso não vai atrasar a nossa vida? O que eu quero explicar para os nossos amados irmãos é que o problema é sério, mas nós não devemos
parar diante desses problemas. É agora. Essa é a hora da igreja se manifestar. Esta é a hora da igreja dizer diante de Deus: Deus, faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença, Senhor. Porque nós estamos aqui, amados irmãos, para testificar do poder do Deus que nós servimos. Aleluia. E pode ter certeza, o teu vizinho que não conhece a Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. Olha bem para mim aqui. Presta bem atenção. O teu vizinho que não conhece a Jesus, ele não vai pesquisar a Bíblia para conhecer Deus, não. Pode ter certeza. O teu vizinho que conhece Jesus, que não conhece a Jesus, ele não vai ficar olhando para a tua vida querendo saber. Aliás, não vai ficar querendo conhecer a Bíblia para saber quem é Deus, não. Ele vai olhar para a sua vida para ver se realmente Deus está nela. Aleluia. Ele vai olhar para a sua vida para saber se realmente Deus está nela. Então, a carta mais lida dos últimos dias, dos últimos tempos, será você, será eu. As pessoas irão olhar para a nossa vida para saber se realmente o que pregamos tem força, para saber se realmente o que pregamos tem poder e tem respaldo diante de uma sociedade corrompida. Eu quero falar e deixar essa mensagem para você e dizer para você, meu irmão, que não é hora de você ficar triste, desanimado, não. Vamos nos unir em oração, vamos buscar a presença de Deus. Se você não tem como ir até uma igreja, agora você vai fazer o seguinte: você vai fazer o culto dentro da sua casa. Você vai clamar a presença de Deus dentro da sua casa, porque você fazendo isso, você vai atrair a presença de Deus lá para dentro da sua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer dentro dela. Você vai ver o que Deus vai fazer dentro dela. Você vai ver o que o Senhor irá operar dentro daquela casa. Você vai ver. Presta bem atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Ei, presta atenção. Quero sacudir você. Quero pegar aqui nos teus ombros aqui e sacudir você e dizer para você o seguinte: você, meu filho, você tem promessas de Deus. Não viva só do que Deus fez lá atrás, não. Viva baseado naquilo que Ele também te prometeu. Porque o que aconteceu já passou. Agora Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Só para você ter uma ideia, eu sempre ensino aqui na nossa igreja, o Ministério Apostólico Chama no Altar, sempre ensino na nossa igreja que existe uma diferença muito grande. Você que dirige, você sabe que o teu retrovisor, o retrovisor do teu carro, ele é menor do que o para-brisa. Por quê? Porque o retrovisor, ele serve para a gente observar o que está atrás. E o para-brisa, ele serve para a gente observar o que está na frente. Certo? Então, qual é o mais importante? O retrovisor ou o para-brisa? Eu ensino dessa forma. O mais importante é o para-brisa e não o retrovisor. Então eu vou lhe explicar melhor para você entender. Porque passado na sua vida fica apenas como referência. Porque já passou. O que Deus fez na tua vida lá atrás, já passou. Agora Ele quer fazer coisas novas daqui para frente. Então, preste atenção. As coisas boas que aconteceram na tua vida e até mesmo as coisas ruins que aconteceram na tua vida, que eu acredito no que diz a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus. Então, as coisas ruins que aconteceram, as coisas boas que aconteceram, serviram para o teu crescimento espiritual, serviram para você aprender alguma coisa. Então preste bem atenção. Tudo isso que passou, você aprendeu. Então tudo isso vai servir como referência. Mas o que vale, meu filho, é o que está daqui para frente. Aleluia. Amém? Então é como se Deus tivesse chegado para Moisés e tivesse dito: Moisés, por que tu está clamando a mim? Porque de lá para cá eu já fiz grandes coisas na tua vida. Tu tem visto o que eu tenho feito na tua vida, Moisés. Então daqui para frente tu vai ter que viver baseado naquilo que eu te prometi. Então não é hora de tu clamar, é hora de tu se levantar e mandar o povo marchar. E marcha junto com eles. Marcha junto com eles. Então não é hora de você ficar chorando dentro da sua casa, dizendo: como é que vai ser? E ficar ligando a televisão e achando que tudo aquilo que está acontecendo na TV pode entrar para dentro da tua casa. Preste bem atenção. Nós estamos no mundo, corremos o risco. Porém, se nós confiarmos em Deus, eu creio,
no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, olha só, preste bem atenção. Quantas pessoas não têm casa como você tem? Hã? Quantas pessoas não se alimentam como você se alimenta? Me diga aí, quantas pessoas não têm casa como você tem e não se alimentam como você se alimenta? Quantas pessoas não têm o transporte que você tem para andar? Quantas pessoas não têm o dinheiro que você tem? Tem gente que passa dia e sai dia, passa mês e sai mês. Ele pega em pouco dinheiro. Às vezes você pega 40, 50 reais, você vai no comércio e traz 2 sacolinhas. Você traz 50 reais hoje, praticamente não dá para comprar quase nada. Você sabe disso. Então, tem pessoas que não têm nem o dinheiro, não tem nem os 2 reais, ou 10, ou 15, ou 20, ou 50 que você tem. Tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem o alimento que você tem na sua mesa. E tem gente que não tem a rede que você tem, a cama que você tem para dormir. Tem gente que não tem o teto que você tem. E deixa eu te perguntar, Deus até hoje não tem cuidado dessas pessoas? Porque todos os dias, Deus está dando uma oportunidade para elas aceitarem a Ele e mudarem a sua rota e mudarem a sua forma de viver. A palavra de Deus está disponível para todo aquele que quer, para todo aquele que deseja viver uma mudança. Aleluia. Essas pessoas ainda não morreram, por quê? Porque Deus ainda tem uma obra na vida dessas pessoas. E deixa eu lhe falar, todo cuidado que você tem, essas pessoas não têm. Todo cuidado que você está tendo agora dentro da sua casa, essas pessoas não têm. Mas elas estão lá, ó, estão na rua agora. Eu trabalho com casa de recuperação. Eu tenho base para falar, preste bem atenção. A gente chega na rua, você traz a pessoa não tem roupa, não tem comida, a pessoa não tem nada. Ela come da lata do lixo. E a gente pergunta, quantos anos você está assim? O cara diz, eu estou há 10 anos assim. Estou há 15 anos, pastor Euclides, há 15 anos. O cara comendo da lata do lixo. Dormindo na rua. E dormindo na rua, pegando sol e chuva. Aí é a hora que você para e pensa, meu Deus, se esse cara ainda não morreu, se essa mulher ainda não morreu, porque Deus tem um plano para a vida dela. Só aí você já identifica que o Deus que nós servimos é um Deus que se importa, é um Deus que cuida. Porque Deus tem plano para ele. Um dia que ele acordar para a vida, assim como aquele filho pródigo acordou, caiu em si, e ele decidir buscar a Deus, Deus vai mudar a história dele. Aleluia. Deus estava falando para Moisés, Moisés, tu só precisa entender o que eu quero para ti, cara. Tu só precisa entender o que eu tenho para você daqui para frente. O que eu tenho para ti daqui para frente, Moisés, é coisa grande, Moisés. Então não é esse mar, Moisés, que vai te parar, não, Moisés. O que eu tenho para ti, Moisés, está aqui, ó, dentro da minha palavra. Eu já falei para ti, Moisés, que o que eu tenho para você é coisa grande. Eu te levei para o Egito, Moisés, e fiz você enfrentar Faraó, Moisés, debaixo, estou conjecturando, debaixo de uma promessa. Debaixo de uma promessa. Não é agora que você vai morrer. Não é agora que você vai ser sucumbido pelo exército de Faraó, não. Não é agora. Preste bem atenção, não é agora que você vai ser vencido pelo coronavírus, não. Não é o coronavírus que vai vencer o Brasil, que vai vencer o mundo, não. Eu fico imaginando, sabe, o caos que está o mundo hoje. Aí eu fico pensando, e quando coisas piores acontecerem? Quando coisas piores acontecerem, como é que vai ser? Quando coisas piores acontecerem, como é que vai ser? Se existem pessoas agora que estão desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos, achando que o mundo e o Brasil vai parar e que nada vai mais funcionar, e queira ou não queira, tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, até mesmo aqueles que carregam a palavra de Deus debaixo do braço. Eu quero até explicar aqui uma coisa interessante. Não é só porque você carrega a Bíblia debaixo do braço
que te faz um homem ou uma mulher de Deus, não. O que te faz um homem ou uma mulher de Deus é tu viver o que está dentro da Bíblia. O que te faz uma mulher e um homem de Deus é tu viver o que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus te orienta. Por isso que Moisés foi sacudido por Deus. Porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você só vai ser um homem de Deus, você só vai ser um grande homem de Deus quando tu começar a praticar o que eu já te disse, o que eu já te prometi. Então pratica, meu filho, o que Deus te prometeu, o que Ele te garante. Leia a palavra de Deus e descubra quantas promessas Deus tem ao seu respeito. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Isaías 43,13. Antes que houvesse dia eu sou, e nenhum há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele te conceda. Jeremias 29,11 diz que Deus ele se deixa ser achado quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Entendeu? Então preste bem atenção. O Deus que nós servimos está de braços abertos para nos abençoar. Está com os ouvidos abertos para nos ouvir. O que está faltando para a igreja dos últimos dias, é atrair a presença de Deus para dentro das suas casas. Tem muita gente que está passando por essa prova aí, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem um pingo de compromisso com Deus durante o dia que está na quarentena. Não tem. Não reúne a família, não busca a presença de Deus. Está entendendo? Deus quer fazer parte da sua vida, mas você precisa querer que Ele faça, que Ele se faça presente na sua vida e na sua casa. Ele quer, mas você precisa querer também. Ele deseja, mas você precisa desejar muito mais. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que daqui para frente você acha que as coisas vão melhorar? Eu quero lhe dizer, meu irmão, as coisas daqui para frente elas vão piorar, segundo o que a palavra de Deus nos garante, tá certo? Então, se agora as pessoas, nós estamos ficando com medo dessas coisas que estão acontecendo, imagine quando a coisa piorar. Quantas pessoas não vão desistir da fé? Estava falando lá na igreja que quando em outros países onde a palavra de Deus ela é proibida de ser anunciada, quando um missionário é pego pregando a palavra, quando um missionário ele é preso por pregar a palavra, eles são chicoteados todos os dias. Agulhas são penetradas embaixo das unhas, agulhas grandes são penetradas embaixo das unhas, e o soldado dizendo: nega Jesus, nega. E muitos deles dizem: eu prefiro morrer e não nego. Você vai ler na história, a história de João, do apóstolo, né? Você vai ver que o cara estava preso na ilha de Patmos, e foi lá dentro da ilha de Patmos que Deus deu uma revelação poderosa para ele, a revelação do Apocalipse. Você vê que outros apóstolos de Cristo passaram por lutas. O próprio Pedro, quando ele foi morrer, certo? Ele foi crucificado, mas quando a cruz vai ser fincada no chão, ele diz: não, eu prefiro que me coloque, eu não sou digno de morrer da forma que o meu Senhor morreu, eu quero que me crucifique e me coloque de cabeça para baixo. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, irmãos, que os apóstolos
Presta atenção, os apóstolos, eles ficavam felizes porque eles sofriam pela causa de Cristo. Você vai ver em Atos capítulo 6, capítulo 7, você vai ver a história de Estevão, capítulo 6, a igreja crescendo, capítulo 7, Estevão pregando, sendo apedrejado. Você vai ver um homem de joelhos, você vai ver pessoas com pedras nas mãos para matar Estevão apedrejado. Para você entender melhor, a morte de apedrejamento é uma morte lenta e dolorida, mas a Bíblia vai dizer que ele não se curvou. A Bíblia vai dizer que ele orou antes de morrer e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O nosso Jesus nos ensinou, igreja. O nosso Jesus carregava uma cruz pesada, e quando ele chega lá no Gólgota, o Monte da Caveira, ele é crucificado. Quando aquele soldado enfia aquela lança na sua costela, ele olha para aquele povo e ele diz: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, quando esteve pregando o evangelho, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu sou um escravo de Cristo, aleluia. Em outras passagens ele vai dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo que ele está dizendo que é dominado, ele é dominado por Deus para fazer o que Deus ordena que ele faça. Ele está dizendo que ele está sendo comissionado por Deus para desenvolver a obra do Senhor, e ele não abre disso. Ou seja, o que Deus colocou para ele fazer, ele fazia, ainda que isso custasse a própria vida dele. Glória a Deus. O que eu quero explicar para você é o seguinte: é que a igreja nos últimos dias, ela precisa aparecer. A igreja nos últimos dias, ela precisa se revoltar contra o mal. A igreja dos últimos dias precisa ser mais forte, precisa ser mais ousada. Talvez você esteja dizendo: pastor, você está falando de ousadia, mas você está gravando uma live atrás de um celular, e será que o senhor é ousado da forma que o senhor diz? Pois me acompanha, irmão, me acompanha. Daqui a pouco eu vou estar pregando a palavra, daqui a pouco nós vamos para a rua, me acompanha, irmão. O que eu quero lhe explicar é que a obra de Deus, ela não pode parar, seja fora ou seja dentro da nossa casa. Nós temos que aprender a chamar a presença de Deus. Talvez você diga: não, a igreja sou eu. Então, aonde eu estiver, a igreja está, certo, mas desde que você atrai a presença do Senhor da igreja. Aleluia. Pois atrai a presença do Senhor da igreja para dentro da sua casa. Quantos versículos da Bíblia, quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Quantas horas você orou hoje? Já que você está de quarentena, a gente só vê as pessoas falando: não tem nada para fazer. Peraí. Talvez não tenha nada para fazer aí na tua casa, que não tem um terreno para limpar. Talvez não tenha uma cama para você arrumar. Talvez não tenha uma roupa para você lavar. Talvez não tenha afazeres domésticos para você fazer. Mas muita coisa ainda tem que ser feita ainda. Você lembra o que aqui Jesus falou para o filho pródigo? Jesus disse: tem obedecido os mandamentos? Ele disse: tenho. Jesus falou assim: rapaz, tu que pensa que tem, mas ainda te falta uma coisa. Quando Jesus falou isso para ele, falou: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, segue, terás um tesouro no céu. Jesus não estava querendo nada dele, Jesus só estava fazendo com que ele caísse na real, irmão. Jesus estava dizendo assim: peraí, filho, tu diz que tem cumprido os mandamentos. Tu diz que tem cumprido os mandamentos. Mas presta bem atenção. Tu ainda não tem feito a coisa mais importante. Porque o seu coração ainda está apegado nas coisas da terra. Desapega das coisas da terra e se apega a mim. Sabe qual é o problema dessa igreja? É que não vive Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. O erro da igreja dos últimos dias é esse. Não buscam o reino de Deus, não buscam a justiça de Deus, e aí ficam depois se reclamando. Porque ou com luta ou sem luta, o crente ele canta louvores e hinos de vitória. Glória a Deus. Na prova ou sem prova, o crente tem condições de adorar a Deus. Presta atenção. Na prova
ou não passando pela prova, ou na dificuldade ou sem dificuldade, o crente tem condições de adorar a Deus. Ouça, o crente tem condições de adorar a Deus. Agora, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da Bíblia, não tem uma vida de compromisso com Deus. E aí, meu irmão, quando chega um momento desse, fica desesperado. Deixa eu explicar só mais uma coisa para você. Quando você abre a sua Bíblia no Primeiro Testamento, você vê muitas histórias magníficas de Deus operando na vida dos profetas e dos homens daquela época. Você vê Deus se manifestando na vida de Elias. Você vê Deus se manifestando na vida de Eliseu. Você vê Deus se manifestando na vida de Abraão. Você vê Deus se manifestando na vida de Isaac. Você vê Deus se manifestando na vida de Noé. Você vê Deus se manifestando na vida de Sansão, na vida de Débora. Você vê Deus se manifestando na vida de muitos homens do passado. Presta atenção. Grandes milagres Deus operou naquela época. Pragas Deus repreendeu. Certo? No tempo dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Deus ele se manifestou com muita força, com muito poder e graça. No tempo dos profetas menores, Deus também se manifestou trazendo graça, trazendo refúgio, trazendo libertação, expulsando as pragas. Deus se manifestou. Aí, meu irmão, o Primeiro Testamento ele se finda no último versículo do livro de Malaquias. Aí nós entramos para um período de 400 anos, que a teologia diz que é o período interbíblico, onde Deus deixa de se manifestar e falar com o homem. Mas aí nós entramos agora no Segundo Testamento, com a vinda de Jesus, que é o Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, nós conhecemos assim. Então preste bem atenção. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, a palavra Evangelho quer dizer boas novas. Então, quando você abre a palavra no Evangelho de Mateus, lá está as boas novas de Deus para o seu coração. Aleluia! Lá está as boas notícias de Deus para o seu coração. Quando você abre no Evangelho de Marcos, tem as boas notícias daquele Evangelho para o seu e para o meu coração. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, estão as boas notícias de Deus para o nosso coração. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia tem boas notícias, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia tem boas notícias. A Bíblia tem palavras de fé, de vitória. A Bíblia tem palavras de direcionamento. A Bíblia tem palavras de consolidação, de aprofundamento. A Bíblia tem. Agora preste atenção, meu irmão. O que é que está acontecendo com a geração de hoje? A geração de hoje não é uma geração avivada. Nós vemos escrito na camisa de muitos, geração radical. Preste bem atenção. O radicalismo é para ser manifestado nessas horas. Cadê a geração radical? A gente vê muitas pessoas dizendo: eu sou um guerreiro, eu sou uma pessoa que vou fazer uma grande história nessa geração. Mas espera aí, vamos lá, me mostre com as suas obras. Preste atenção. Me mostre com as suas obras se realmente você é um radical. Me mostre aí. É agora que chegou a hora da igreja se manifestar. Daqui para frente é a hora da igreja se manifestar. Daqui para frente. Chega de ficarmos perdendo tempo com aquilo que já se passou. Vamos fazer como Moisés, como Deus instruiu a Moisés. Moisés, o que passou, passou. Agora chegou a hora de você olhar para as minhas promessas. Porque as minhas promessas vão valer na tua vida é daqui para frente. Tá bom? Irmãos, eu quero abençoar a tua vida agora. Tá certo? Nós vamos encerrar essa live. Nós vamos encerrar esse momento, tá certo? A luz aqui tá dando uma piscada. tá dando uma piscada aqui. Então nós vamos encerrar essa live, tá certo? A quarta-feira, tá bom? Eu estarei gravando novamente,
Tá? Aliás, quinta-feira eu estarei gravando novamente, quinta-feira, tá certo? A live, tá? Você fique ligado aí que na quinta-feira, tá? Esse mesmo horário eu estarei gravando. Se a gente mudar o horário, eu aviso antes para vocês, tá certo? Mas nós estaremos gravando mais uma live na quinta-feira, tá certo? Grandes ensinamentos da parte de Deus e de avivamento, chaves de avivamento para a sua vida, tá bom? Então vou orar agora por você. Eu estou saindo agora, que eu vou conduzir mais um momento de oração com algumas pessoas que precisam da nossa orientação e da nossa palavra, tá certo? Eu oro para que Deus ele te fortaleça e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de chamar aqui a apóstola Erlani e o profeta Euclides, que eles vão vai chover. Então eles vão orar por você, tá bom? Eles vão abençoar a tua vida. Eu vou concordar aqui, não vou fazer uma oração de concordância aqui, tá certo? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês, né? Veio aí esse casal abençoado aqui. Olha aí, ó. Tá? Enquanto eles oram, eu vou só concordar aqui. Amém. Glória a Deus. Olha aí. Soberano Deus, Pai de misericórdia, nós neste momento te louvamos, agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Pai, obrigado por este momento, Senhor, que nós estamos aqui sendo vistos por muitos irmãos, por muitas pessoas que nessas horas estão dentro das suas casas, nesse período em que obedecemos a ordem, né? E nós temos que obedecer porque lá, como o pastor já falou aqui, lá em Isaías 26, 20 e 21 fala disso que estamos atravessando nesse momento. Então é um momento que não é de guerra, é um momento de quebrantamento de coração, é um momento de arrependimento, é um momento de pedido de perdão por nós, por nossas famílias, por nossa cidade, por nossa nação, pelas nações que rejeitam a Deus, e por isso que nós estamos atravessando esta situação, Pai. Mas nós cremos, Senhor, que este momento vai servir, está servindo para reflexão. E fiquem em paz dentro das suas casas, porque não há um lugar melhor de ficarmos do que junto à nossa família. O momento estava de muito alvoroço, de muita correria. Não tínhamos momento para os nossos filhos, nossos netos, nossos esposos, nossas esposas, irmãos e vizinhos. Mas Deus aprove o Senhor que Ele nos desse esse momento. Vamos aproveitar, não vamos estar com piadas, com coisas vãs que não edificam a nada. Aproveitem, meus irmãos, que estão vivendo, principalmente nós que já estamos nessa idade de risco, né? Estamos também aqui, o pastor que é jovem aqui do nosso ministério, ele está lá fora, mas estamos sempre juntos, né? Ligados pela videira verdadeira, através desses momentos. Ele está aqui na nossa casa e é um prazer muito grande a gente estar transmitindo daqui para os meus irmãos de distante, que eu sei que quando eu aparecer vão me reconhecer, principalmente da parte aí do Mato Grosso. Vocês sabem que nós estamos aqui clamando, nós clamamos aqui 3 vezes por dia, fora os momentos que a gente está em espírito de oração. Pela manhã, meio-dia e às 18 horas, e o pastor ele está no campo, porque nós não podemos deixar aqueles pequeninos de Jesus que não tem gel, não tem sabão, não tem comida, não tem onde dormir para fazermos isso. Nós temos o gel, temos a casa, temos uma caminha quente para nos deitar. Já está começando a chuva, deu um vento forte aqui agora, vocês ouviram.
E eu quero nesta noite aproveitar esta oportunidade junto aqui com o nosso pastor, o pastor Anselmo, e com o meu esposo, o pastor e mestre Euclides, que está também convalescente de uma cirurgia que fez há 2 meses, mas nós estamos firmes, meus irmãos. Nós não devemos deixar que nada impeça a gente trabalhar para o Senhor Jesus, porque de todas as coisas que o Senhor se alegra mais, que Ele mais gosta, a maravilha maior do mundo é o amor do Senhor pelas almas perdidas. Amém? Nessa hora, sejam abençoados pelo ministério por Deus, através do ministério apostólico Chama no Altar, que está localizado aqui em Teresina, no Piauí, a capital do Piauí. A todos daqui da capital, a todos do bairro, a todos das cidades próximas, se sintam abençoados. Nós abençoamos a vida de vocês em nome de Jesus. Hoje é o primeiro de muitos que virão, né, pastor? E nós nos sentimos muito felizes em fazer com que a gente possa estar aqui nesse momento. Em nome de Jesus, meus irmãos, recebam as bênçãos do Senhor. Não entristeçam os vossos corações, porém isso é só um tempinho. A bonança está vindo. Amém? Orem, quebrando o seu coração, clame ao Senhor. Tem tempo de guerrear e tem tempo de se quebrantar. E este momento é um momento de quebrantamento de coração, arrependimento, pedido de perdão pelos nossos pecados, dos nossos filhos, da nação e de todos e da igreja que somos nós. E é isso que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, nós abençoamos neste momento. E tudo o que fizermos seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tchau, pessoal. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço aí para o meu primo Olavo, que está aí online conosco. O Pedro Nicolas, a Lívia, aleluia. A irmã Valéria, Germano, Daniela Lopes, a Érica Batista, olha, a filha da irmã Negra, um grande abraço, tá? O pastor Ronaldo, que esteve conosco, irmã Socorro, e a todos os irmãos aí, tá, pessoal, que nos estiveram conosco nessa live. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, mesmo horário, estaremos aqui, tá? Tchau. Tchau. Glória.